Bora estudar? Vamos agora com redação. Eita! Essa é a prova que está pegando, essa é a prova que está pegando, é a prova que mete medo. É o bicho-papão dos nossos alunos. Era, porque a partir de hoje as dúvidas vão acabar. Porque nós estamos trazendo um dos melhores professores de redação de Teresina, do Piauí, quiçá, do Brasil. Tá bom? Bora chamar aí a vinheta aí. Redação. Aí você tira a máscara. E aí? Como é que está? Beleza. Bom dia, tudo bom, Wellington? Olha quem eu estou recebendo aqui, professor Roger Almeida, como eu falei para vocês, é um gigante na redação. Ele é considerado um dos melhores professores de redação de Teresina. Obrigado do Piauí, quiçá, como eu digo, né? do Brasil. Ô Roger, é sempre um prazer recebê-lo, né? Você sabe o carinho que nós temos, né? Toda a equipe por você, os alunos também, não é? E eu gostaria de começar, essa é uma pergunta que eu faço a todos os professores. O que é que você achou do tema da redação do ano passado? Se foi legal ou não? E o que é que você antecipa para este ano? O que é que você antevê para esse ano? Com relação ao do ano passado, assim, né? Para alguns alunos assustou, assim como tem acontecido nos últimos temas, mas assim, faz parte da realidade deles. Eu estou segurando aqui porque a máscara é grande, senão ela cai. Entendeu? Então faz parte da realidade deles. Né? Não é aquela coisa que foi diferente, que foi, digamos assim, distante de toda uma contextualização, inclusive pelo fato de ter sido algo muito próximo da realidade deles, a questão do cinema, tá certo? Próximo, digamos assim, da realidade deles, porque eles sabem que existem, eu acredito que todos, se não a maioria, já tenha ido ao cinema, assistir um filme e tudo, então dá para eles terem noção de fazer a relação exatamente com o que eles estavam pedindo, que era a questão da democratização do acesso ao cinema. Então, acho assim que dava para eles trabalharem bem a temática, entendeu? Dava para eles trabalharem bem quem tem acesso, por que tem acesso, né? Por que no Brasil diminuiu-se o número de salas, que nós tínhamos até a década de 90, mais ou menos 3.000 salas, e aí da década de 90, no finalzinho da década de 90, diminuiu para 2.000 salas, e diminuiu esse número e restringiu mais ainda, ficou em locais específicos, né, em áreas consideradas nobres, consequentemente... Principalmente shoppings, Principalmente shoppings, né? Aqui em Teresina, especificamente, antigamente, a gente tinha o Cine Rex, que era centro, Cine Royal, centro, e a sala de cultura, né? Que tinha a salazinha lá que você pagava uma taxazinha e você assistia vídeos. E antigamente nós tínhamos também na Pissarra. Na Pissarra, exatamente. Tínhamos na Pissarra. Nós tínhamos também alguns municípios do interior, a gente tinha um panorama descentralizado de acesso ao cinema. Hoje a gente vê, não, a gente tem que, considerando Teresina, que é uma realidade da maioria das cidades, a gente tem o quê? Nos shoppings, pronto, não tem mais. Né? Então, realmente, o acesso ele acaba não se tornando tão democrático, levando em consideração a situação socioeconômica, né, da cidade, do estado e do país, consequentemente. De um modo geral, acredito que dava para os alunos trabalhar nessa via de raciocínio. Tá? Beleza, então. Então, agora com você. Tá? Arrebenta aí. Deixa comigo. Pode deixar que eu vou criar aqui dos meninos, tá bom? Bem, bom dia, pessoal. Vou tirar aqui, já estou sozinho, né? Então eu vou tirar aqui minha máscara para poder falar mais à vontade com vocês, tá bom? Aqui, considerando as regras de segurança, de isolamento, né? Então, o que estão pedindo para a gente, eu vou fazer também aqui com vocês, né? Então, seguinte, considerando aí a realidade da redação para o Enem, o Elton me fez essa pergunta aí, eu acabei me respondendo só a primeira. E ele disse que expectativas nós temos para a redação neste ano, tá? Turminha, realmente é uma situação totalmente atípica, né? A gente sabe que está todo mundo aí preocupado e tudo, nós professores estamos fazendo o possível para que não haja perdas significativas em relação a conteúdo para os nossos alunos, para vocês também, né?
a gente não está tendo mais aquele contato, né? Aquele contato com vocês visual, mas assim, a aula está sendo da mesma forma. Eu acredito que o aluno que está ligado, que está acompanhando, que está podendo acompanhar, ele vai ter um bom retorno, porque a gente está tentando trabalhar da melhor maneira possível os conteúdos das aulas, né? E aqui nas aulas EAD, ok? Então, ele me perguntou expectativa. A gente espera que, digamos assim, haja um bom senso por parte dos organizadores, das pessoas responsáveis pelo certame, não é isso? Até o momento, o Ministro da Educação disse que não vai adiar, mas eu acredito, por uma questão de, digamos assim, para mim, né, de bom senso, é interessante que seja adiado, é uma opinião de profissional, cada um tem sua opinião, para mim é interessante, nós vamos ganhar mais tempo, entendeu? Porque a gente sabe que o retorno vai ser um retorno delicado, com muita atenção, então eu acredito assim, digamos assim, interessante que se reveja essa questão da data da aplicação das provas, tá certo? E torcer para que a gente tenha isso, claro, tem isso que, digamos assim, que aconteça da melhor maneira possível, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer um pouco de teoria, bem rápido mesmo, para relembrar alguns pontos interessantes para vocês, tá? Vocês têm que atentar para esses pontos, e a partir desses pontos a gente vai analisar um texto, considerado um texto muito bom, que foi em relação exatamente ao tema do ano passado, que o Hélio me fez algumas perguntas em relação a ele, tá bom? Então, de início nós temos aqui o seguinte, ó, cada tipo textual apresenta forma e marcas específicas de sua estrutura, tá? Então, assim, cada tipo de texto eu tenho forma, tá certo? Eu tenho forma e marcas específicas com relação à sua estrutura, tá bom? Forma, todo texto tem forma e marcas específicas de sua estrutura, tá? Então, com relação à redação no Enem, não será diferente, porque existe um tipo textual exigido no Enem, tá bom? Que é exatamente o quê? Ó, dissertativo argumentativo, tá bom? Esse é o tipo textual, não é nem gênero, como a tia Flávia Leda acabou de falar sobre gênero textual. É um tipo textual exigido. Existem justificativas para isso, né? Para exigir um tipo e não um gênero. Então, o tipo textual, dissertativo argumentativo, aquele que se baseia em explicitações das relações argumentativas. Em outras palavras, é um texto em que você vai ter o quê? Que defender, vai ter que defender um ponto de vista, me perdi aqui no slide, mas eu vou voltar aqui. Valeu, Danúbio. Ok, valeu. Obrigado. Pronto. É um texto dissertativo que defende um ponto de vista sobre um determinado assunto, tá bom? E é nesse texto em que você tem que fazer articulações consistentes entre o seu ponto de vista, não se esqueçam disso, principal característica da dissertação argumentativa, defesa de um ponto de vista, e essa defesa com base em relações argumentativas, as informações que vocês vão ter que trazer para o texto de vocês para fundamentar esse ponto de vista. Por isso chamado de dissertativo argumentativo. Argumentativo pela defesa do seu ponto de vista e dissertativo porque você vai trazer explicações, fundamentações para esse ponto de vista defendido ao longo do seu texto. Tá ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o seguinte. Como eu estou falando do tipo textual, eu estou falando exatamente da competência 2, né? Porque na competência 2 são exigidas de vocês algumas questões. Dentre essas questões, serão exigidas de vocês como você lida com o tema, tá bom? Como você lida com o tema, tá? Como você vai explorar o tema e o tipo de texto que eu acabei de falar dele, não é isso? Então, você vai ter que saber como depreender o recorte temático, tá certo? Ou seja, você tem aquela frase que é a chamada frase delimitadora do tema, que traz o assunto e a problematização. Então, como você lida com ele, com o tema, e a partir disso, o tipo de texto que é cobrado, como eu falei para vocês, que é a dissertação argumentativa, com respeito à estrutura da dissertação argumentativa. Turma, qual é a estrutura? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá certo? Isso aí deve existir no seu texto, distribuído nos seus parágrafos. Alguns alunos me perguntam, professor, qual é a quantidade ideal de parágrafos para que eu possa apresentar, desenvolver e concluir o meu raciocínio? Turma, via de regra, eu tenho visto
da argumentação desenvolvida e é um momento que o aluno apresenta até uma exigência, ele deixa para a conclusão, que é a proposta de intervenção. Tá bom? Então, além de você ter que apresentar tema, além de você de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente, tá bom? Então, é nesse momento aqui que vai ser cobrado um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento, isso é sugestão, uma boa sugestão, e 1 parágrafo para a conclusão. E como você relaciona aqui no microfone, mas agora vamos continuar. Então, aplicando áreas do conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente. Então, isso aqui é o que será cobrado de vocês quanto à estrutura, tá bom? Quanto à estrutura e quanto à defesa do seu ponto de vista. Tá? Ó, lembrando que para defender o ponto de vista na redação, você tem que aplicar informações, explicar essas informações, desenvolver essas estratégias em função desse ponto de vista que você apresentou, tá bom? Então, a isso a gente dá o nome de repertório, ok? As informações trazidas por vocês para dentro do texto, a gente chama de repertório. Eu vou buscar qual foi o repertório que você utilizou dentro do seu texto, tá bom? Então, o repertório é isso aqui, ó. Tá bom? O repertório é isso. Toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que contribui para a argumentação ou para a discussão desenvolvida dentro do seu texto. Então, basicamente, é isso aí. O repertório, as informações trazidas por vocês, são exatamente as informações que vão dar sustentação à sua argumentação, ok? Como eu considero que o repertório é importante nesse sentido, eu tenho aqui alguns conceitos, turma. Esses 3 conceitos aqui são importantíssimos para vocês. Quando se trata de informações trazidas para o texto, eu tenho que considerar 3 conceitos. Eu tenho que identificar se o seu repertório é legítimo, tá bom? O que é um repertório legítimo? O repertório legítimo é aquele repertório, toda e qualquer informação que você traz para o texto que esteja relacionado a alguma área do saber. Tá bom? Que esteja relacionada à ciência ou à cultura. Por exemplo, o que é o repertório legítimo? Quando você traz alguma informação relacionada à história, tá bom? Alguma coisa relacionada à filosofia ou à sociologia, tá bom? Quando você traz alguma opinião dentro de uma área de saber como a medicina. Então, isso é o que eu chamo de repertório legítimo. Toda e qualquer informação que você trouxer para o seu texto deve estar relacionado a alguma área do conhecimento. Se não estiver dentro de alguma área do conhecimento, isso vai ser considerado um argumento inválido, um repertório inválido ou senso comum. Tenham muito cuidado. É algo relacionado à geopolítica, é algo relacionado à história, como eu disse, filosofia, antropologia, dependendo da temática, entendeu? Relacionado à cultura, você trazer um livro, tá certo? Citar um livro, citar um fragmento de um livro, de uma música, fragmento de uma música. Isso é o que eu chamo de repertório legítimo. Então, ele deve ser legítimo. Então, legitimado é quando está relacionado a alguma área do conhecimento. Além de legitimado, turma, ele tem que ser o quê? Pertinente. Tem que ser pertinente. O que é um repertório, o que é uma informação pertinente? Turma, essa dica é interessante. Toda e qualquer informação que você vai trazer para o seu texto, ela deve estar relacionada diretamente à frase temática. Toda e qualquer informação que você trouxer para o seu texto deve estar relacionada à frase temática ou a pelo menos uma das palavras-chave do tema.
Por exemplo, tema do Enem passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O repertório que você trouxer para um tema como esse deve estar relacionado a alguma coisa, acesso democrático ou a não democratização do acesso ao cinema. Então, relacionar as informações ao tema, não é só jogar a informação e achar que ela vai ser pertinente e vai ser legitimada. Não, ela tem que ser legítima, repertório relacionado a alguma coisa da ciência ou da cultura, alguma área do conhecimento, alguma área do saber dentro da ciência e da cultura, pertinente quando essa informação está relacionada a pelo menos um dos elementos do tema ou a frase temática como um todo. Combinado? Por último, ele tem que ser o quê? Produtivo. O que é um repertório produtivo? É quando você, de fato, explora essa informação na defesa do seu ponto de vista. Como assim, professor? Você traz uma citação filosófica, você relaciona essa citação filosófica ao tema na introdução e à sua tese. Ele foi produtivo. Ele não ficou vago, ele não ficou solto, ele foi produtivo. Tá bom? É quando você pega uma informação, um dado estatístico, e você relaciona um determinado momento de um argumento seu dentro de um parágrafo. Ele foi produtivo. Tá bom? Então, essa informação deve ser obrigatoriamente produtiva, ou seja, ela precisa ser validada quando você faz uma organização dela com o seu argumento, quando você relaciona essa informação ao seu argumento. Então, esses 3 tópicos são importantes. Ela tem que ser legítima, está relacionada a alguma área do conhecimento, tá certo? Ela tem que ser pertinente, relacionada ao tema que está sendo explorado por você na sua redação, e tem que ser produtiva, quando você realmente estabelece uma relação argumentativa entre a sua opinião e a informação trazida para o seu texto, tá ok? Então, a competência 3, esse também é um momento interessante, tá? Competência 3, turma, é o momento em que você seleciona os argumentos, você relaciona esses argumentos entre si de forma organizada, estratégica e interpreta esses argumentos na defesa do seu ponto de vista, tá ok? Então, esse momento é importantíssimo. Enquanto que na competência 2 eu analiso se você, lidou corretamente com o tema, se você realmente conseguiu lidar diretamente com a estrutura do texto e você trouxe informações pertinentes, legítimas e produtivas, aqui na competência 3 eu vou ver se você realmente explorou suas estratégias argumentativas. Lá eu analiso as informações, como você relaciona a sua opinião. Tá? Aqui eu analiso como você defende as suas estratégias argumentativas. É exatamente nesse momento aqui, turma, que eu vou ver o seguinte: se o seu texto é um texto, tá bom? É um texto com direção, sem direção. O que é um texto sem direção, turma? Um texto sem direção é quando eu não consigo identificar o que é que você quer defender no seu texto. O seu ponto de vista não é muito claro, tá bom? A sua opinião não é muito clara, tá certo? Eu não consigo identificar o seu projeto de texto, tá ok? O que é o projeto de texto? É a tese que você apresenta na introdução e que você desenrola argumentos na defesa dessa tese. Quando eu não consigo identificar essa tese, quando eu não consigo identificar o resgate dessa tese nos parágrafos de desenvolvimento, eu chamo isso de texto sem direção, tá ok? Ora, texto com direção, é isso que a gente quer de vocês, ó, um textozinho com direção. Eu identifico quando você apresentou a tese, lá na introdução, eu identifico a sua tese, eu identifico o que você vai discutir ao longo do texto, tá bom? Essa tese, eu consigo vê-la sendo desenvolvida ao longo dos parágrafos de desenvolvimento e o fechamento do raciocínio lá na conclusão do texto. A isso, turma, a gente chama de quê? A gente dá o nome de quê? Dá o nome de projeto de texto, tá bom? Esse projetozinho aqui de texto, ó, isso aqui é muito importante, isso aqui tem que existir, tá bom? Esse projeto de texto é exatamente a tese a que eu me referi agora há pouco, que se apresenta lá na introdução, é a tese. Esse projeto de texto você apresenta na introdução e, ó, resgata ao longo do texto, turma. Não se esqueçam disso, ó. Você resgata ao longo do texto. É exatamente o desenvolvimento desse texto. Ou seja, o que é que a gente vai querer de vocês? Um texto com direção, tá certo? A gente vai querer de vocês um projeto de texto, como eu marquei aí, e a gente vai querer ver o desenvolvimento desse projeto de texto. Em outras palavras, você tem que resgatar a tese apresentada na introdução, tese ou ponto de vista inicial, e deixar claro para o corretor que você explorou essa tese ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, tá bom?
Então, eu tenho uma tese na introdução, eu tenho que retomar essa tese a cada parágrafo de desenvolvimento, de tal forma que eu explore esses argumentos na defesa dessa tese. Isso é projeto de texto, isso é desenvolvimento de projeto de texto, tá ok? Outro conceito importante na competência 4, tá bom? Isso aqui é um outro momento importante que será cobrado de vocês, que é a parte de coesão, tá bom? A parte de coesão textual e de que forma esses elementos, tá bom? E que de forma esses elementos vão contribuir para a defesa do ponto de vista de vocês, tá certo? Então, ó, é nesse momento aqui que será analisado o seguinte, ó, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação dentro do texto. Em outras palavras, elemento de coesão não é apenas para ligar, tá bom? Não é apenas para conectar. É para ajustar as estratégias argumentativas, é para ajustar a organização da sua linha de raciocínio no plano textual, tá certo? Na superfície do texto. A partir disso, nós temos aqui dois conceitos interessantes, tá ok? Vejam como vocês estão lidando, tá certo, com a coesão entre os parágrafos. Como vocês estão organizando a coesão de ideias, tá bom? A coesão dos períodos, entre os parágrafos, melhor dizendo, entre os períodos não, a coesão entre os parágrafos, muito cuidado. Fazer a ligação da introdução com o primeiro parágrafo de desenvolvimento, do primeiro parágrafo de desenvolvimento com o segundo parágrafo de desenvolvimento e deles com a conclusão do seu texto. Isso que eu chamo de coesão interparágrafo. Eu preciso identificar que recurso você utilizou para estabelecer essa coesão entre os parágrafos. Sejam eles conectivos, sejam eles expressões que retomam ideias dos parágrafos anteriores para dar continuidade ao parágrafo seguinte, tá bom? E também vocês têm que se preocupar com essa coesão dentro do parágrafo, tá ok? Essa coesão dentro do parágrafo, ela ocorre da seguinte maneira. Vai acontecer, com certeza vai acontecer dentro do parágrafo, entre um período e outro, tá bom? E vai acontecer dentro do período, entre as orações que vocês vão construir para estabelecer a relação de sentido no período composto. Então, a coesão intraparágrafo é aquela coesão que você vai estabelecer nexos entre períodos, tá bom? E nexos dentro dos períodos entre as orações, tá bom? Então, é importante que vocês tenham conhecimento desses dois tipos, tá? Então, a partir disso, o que é que se espera de vocês? O que é que se espera de vocês no Enem para obter uma nota máxima nesse quesito, tá ok? Nesse quesito aqui. Você tem que diversificar os conectivos, ok? Sejam eles apenas palavras que fazem referências a expressões anteriores, a ideias anteriores, sejam eles que deem uma sequência entre períodos e entre parágrafos, e sejam eles elementos que você vai estabelecer estratégias argumentativas, que são os operadores argumentativos. São aquelas expressões, os operadores argumentativos, de que vocês se apropriam muito entre os parágrafos, como, por exemplo, entre um parágrafo e outro você usa, como consequência disso, tá bom? Entre um parágrafo e outro, além desse cenário histórico, tá certo? Então, além desse cenário preocupante, além desse contexto negativo, esses são os operadores argumentativos, tá ok? Então, assim, além de diversificá-los, vocês têm que usar adequadamente esses conectivos, principalmente quando você vai usar um referenciador para se referir a uma ideia anterior, saber usar o que a gente chama de anafórico, elemento de coesão para se referir a uma ideia anterior. Se você usou esse cenário, essa situação, se de fato essa expressão que você está utilizando se refere à ideia que você está querendo retomar, para que você possa dar continuidade à construção do seu texto, ok? E, turma, evitar também a repetição desses elementos de coesão. Principalmente quando eles são muito próximos, dentro de um parágrafo, ou no final de um parágrafo para o início de outro. Evitem a repetição. Professor, como é que eu faço isso? Treino. Treino, faz o teu texto, pega uma tabelazinha, vê qual é a relação de sentido que você está querendo estabelecer em determinado momento do texto, e ali você tem aquela tabela, você vai construindo, você vai conhecendo conectivos, tudo, entendeu? Vocês têm acesso a isso aí na internet, vários conectivos excelentes, conectivos dá para vocês fazerem bom uso deles e evitar repetição. Para evitar repetição é prática, é exercício, e aí você vai aumentando o seu digamos assim, o seu repertório de conectores e, consequentemente, vai assimilando, vai guardando para si, evitando a repetição deles ao longo dos textos produzidos. E, em último aspecto, turma, eu acho que isso aqui você já sabe muito bem, né? Vai ser cobrado de vocês o quê? Uma proposta de intervenção, não é isso? É aqui nesse momento em que vocês vão ter que mostrar, tá certo, para o corretor,
a presença de uma proposta de intervenção. Tá? O que é essa proposta de intervenção? É aquele momento do seu texto em que você apresenta sugestões de como minimizar os problemas em relação ao tema que foram discutidos por você ao longo do texto. Tá, okay? Não se quer no Enem que você apresente uma proposta que de fato resolva. Tá bom? Não se quer que você apresente uma proposta que de fato resolva a situação. Se você conseguir, ótimo. Eles querem de vocês uma proposta que pelo menos amenize ou mude o quadro para melhor da problemática discutida por vocês. Tá? O importante é que ela seja uma proposta concreta, que de fato ela possa acontecer, ou seja, que ela seja execuível, tá? E que ela respeite os direitos humanos. Então, basicamente isso de vocês. Tá? E quanto à estrutura, espera-se que vocês apresentem os 5 elementos básicos da proposta, que são eles: quem execute a ação, tá certo? Quem possa executar a ação, que é o agente, quem execute essa ação. Vocês têm aí vários agentes sociais, o governo federal, a mídia, a igreja, a escola, as ONGs, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, dentre vários agentes sociais, tá bom? Então, você tem que apresentar um agente social, você tem que apresentar uma ação interventiva, ou seja, o que é que esse agente vai fazer para tentar minimizar os problemas discutidos por você ao longo do seu texto. Não se esqueçam de dizer como essa proposta vai ser colocada em prática, por meio de que ou como ela vai ser conduzida, tá certo? É o chamado modo meio. E como toda e qualquer ação, turma, como toda e qualquer ação, tá bom? Toda e qualquer ação, espera-se que você explique qual o efeito que você quer atingir com essa proposta, qual a finalidade, qual a consequência, né, previstos ou alcançados por essa proposta. Então, tem aí 4 elementos. O agente, quem vai colocar em prática essa ação, a ação, o que deve ser feito por esse agente, a maneira como ele vai ser colocada, como vai ser colocada em prática essa ação por esse agente, e o efeito esperado, qual é a finalidade esperada que você tem em relação, que pretende atingir, melhor dizendo, em relação a essa proposta de intervenção. Além disso, turma, não se esqueçam de fazer um detalhamento. Turma, eu sempre digo o seguinte: o que é o detalhamento? É alguma informação a mais que você vai dar em relação a um dos 4 elementos anteriores. Seja o agente, seja a ação, seja o modo, seja o efeito. Tá? É uma justificativa, é uma explicação, é um exemplo relacionado a uma ação, que você quer fazer uma comparação a partir desse exemplo, sugerindo a ação dentro da sua proposta. O detalhamento é para dar mais consistência à sua proposta de intervenção. Essa é a finalidade dele, tá ok? Então, a partir dessa parte teórica, né, com base nessa parte teórica, nós vamos ver aqui um textinho para saber se ele contempla de fato esses elementos, tá ok? Nós temos aqui o tema, não é isso? O tema do Enem passado, que é exatamente democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá? Aí nós temos aí, toda vez que você se depara com o tema, a primeira coisa que você deve fazer, identifica as palavras-chave. Aí eu tenho aqui democratização, aí eu tenho aqui acesso, e tem o cinema e o contexto brasileiro. Ele fecha aqui o contexto brasileiro. Então, discutir sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, se realmente existe esse processo democrático. Embora seja uma garantia constitucional o acesso à cultura e, consequentemente, também o acesso ao cinema, que é uma questão cultural, considerada a 7ª arte, se de fato esse acesso ao cinema no Brasil é democrático. Se não é democrático, por que deixou ou nunca foi democrático? O que é que está relacionado a isso? Se é a questão, digamos assim, dos interesses de onde se estabelecer as salas de cinema, o cinema, entendeu? Se o interesse é apenas econômico, de retorno financeiro, e não de distribuir a arte mesmo, a cultura, melhor dizendo, a cultura do cinema entre as pessoas, porque é uma forma até de se construir um senso crítico a partir do cinema. Se realmente nós temos isso, digamos, vamos pegar o exemplo de Teresina, onde é que nós temos hoje cinema? Como eu estava falando com o Elton agora há pouco, infelizmente, cinema a gente só tem em shopping, entendeu? Nas regiões mais, digamos assim, prestigiadas, né? Infelizmente, nos bairros a gente não tem, se tiver alguma iniciativa isolada, tá ok? Então, vamos lá. Tá, aqui eu marquei de novo, né, democratização do acesso ao cinema no Brasil, e aqui a gente tem um texto que foi do aluno, realmente foi um aluno que fez o Enem passado, tá ok? Então vamos lá. Então, vou ler o parágrafo de introdução, comento, leio de desenvolvimento, comento até a gente chegar à conclusão e de repente chegar a uma análise em relação a esse texto, tá ok? Então vamos lá. Em sua obra Cidadão de Papel, o escritor Gilberto de Menstein disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade do acesso aos benefícios normativos. Então, nesse primeiro momento do texto, a gente vê o seguinte: o aluno ele teve a preocupação de trazer, nesse primeiro período, alguma informação para contextualizar o tema, tá bom? É uma informação considerada
legítimo, porque está relacionada a uma área de saber, está relacionada à literatura, como eu falei, tá certo? Vamos ver se agora ela é pertinente, né? Quando se fala assim, direitos constitucionais, quando se aborda aqui, ó, direitos constitucionais, tá bom? Principalmente acesso a benefícios normativos, pode-se relacionar isso como um direito constitucional, o acesso à cultura e, consequentemente, o acesso ao cinema. Então, é pertinente, tá? Então, vamos ver se vai ser produtivo. Diante disso, a conjuntura dessa análise, olha só, diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual. Qual a conjuntura dessa análise? A inefetividade dos direitos constitucionais, dentre eles o acesso à cultura e, consequentemente, ao cinema. Quer ver? Olha só. Configura-se no Brasil atual, haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Então, ele já consegue tornar essa informação produtiva, porque ele pega essa ideia de inefetividade de alguns direitos constitucionais, principalmente no que se refere à desigualdade de acesso a alguns benefícios normativos. E aqui a gente consegue deduzir que ela esteja relacionada a isso aqui, o aluno relacionou isso aqui ao acesso à cultura. Consequentemente, acesso à cultura faz uma relação com acesso ao cinema no país. E a gente aproveita o seguinte, além de trazer esse repertório legítimo, pertinente e produtivo, no segundo período a aluna deixa muito claro o tema, tá ok? O tema foi apresentado no segundo período, olha só, as palavras-chave do tema. Cinema, tá certo? Questão democrática relacionada ao acesso ao cinema, tá ok? E relacionada ao contexto brasileiro. Então, o tema ficou muito bem marcado. Isso é importante, marcar muito bem a presença do tema, porque fica fácil para a partir da presença do tema, você marcar a sua opinião, resgatando o tema. Olha só, essa realidade se deve, pronto, resgatou o tema. Essa realidade se deve essencialmente a quê, turma? Essencialmente à falta de subsídios, para a infraestrutura nas regiões periféricas do país e a urbanização desordenada das cidades. Pronto, isso aqui é o que eu chamo de quê? Projeto de texto. O que é o projeto de texto? É a tese que eu me proponho a defender ao longo do texto. E nós temos aí uma tese muito bem marcada, ou seja, essa realidade... A realidade relacionada ao cinema no Brasil, que não é democrático na opinião da aluna, se deve à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas, primeira ideia da tese, e a urbanização desordenada das cidades. A isso nós chamamos de quê? Damos o nome de quê? Projeto de texto. Qual é a obrigação do aluno para contemplar as estratégias argumentativas e ganhar ponto lá nas competências? Uma das competências que eu abordei, que foi a competência 3, é resgatar essa ideia, tá? Resgatar a ideia apresentada na tese, que é exatamente, recapitulando, falta de subsídios para infraestrutura nas regiões periféricas e urbanização desordenada das cidades. Esse é o projeto de texto. Logo, ele tem que ser desenvolvido. Tenho duas ideias, está fácil. Tenho duas ideias, eu disponibilizo um parágrafo de desenvolvimento para cada uma dessas ideias. Eu isolo a primeira ideia no primeiro parágrafo, discuto apenas sobre ela, isolo a segunda ideia num outro parágrafo de desenvolvimento, estabeleço uma relação de sentido entre essas duas ideias, que com certeza deve ser essa aqui de adição, ó. Uma está sendo somada à outra. Se a aluna já marcou a ideia de adição aqui entre essas duas ideias, naturalmente você vai fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Fazer uma relação de soma entre o primeiro argumento e o segundo argumento, somando essas duas problemáticas em relação ao tema em questão. Ou seja, esse é o projeto de texto, tá ok? Vamos ver o que é que ela vai fazer aqui, ó. Tá bom? Então, só reforçando o que eu coloquei para vocês. Essa parte destacada em azul é o repertório marcado, não é isso? Repertório marcado, área legítima, pertinente e produtiva. No segundo momento, diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se como um acesso ao cinema ainda não democrático, aqui é o tema, e no terceiro momento eu tenho a tese marcada, como eu coloquei para vocês, tá bom? O que eu coloquei nos quadrinhos verdes são exatamente os elementos de coesão, os operadores argumentativos também utilizados para a relação de sentido entre os três períodos, tá bom? E essa parte marcada em azul é o projeto de texto, tá ok? Então vamos lá. Primeiro argumento. Sob esse viés, é importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinema em salas pequenas é precária. Tá? Nesse sentido, segundo o contrato social proposto pelo contractualista John Locke, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar social coletivo. Contudo, a infraestrutura de cidades pequenas é muitas vezes pouco dotada de incentivos para a construção de salas de exibição de filmes, com centros de lazer, com praça e alimentação, por exemplo. Com isso, uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, o que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilberto Dimenstein, vai de encontro ao contrato social.
Desse modo, políticas públicas eficazes tornariam possível maior acesso ao direito de cultura, garantido pela Carta Magna de 88 por meio do cinema. Turma, nesse primeiro momento aqui, ele retoma, né, nessa parte em azul, ele retoma a tese apresentada lá na introdução, tá ok? Nesse segundo momento, tá? Nesse segundo momento, ela traz um repertório para relacionar ao argumento, tá ok? Só uma observação, esse repertório, né, John Locke diz que cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar social coletivo. Eu tenho uma atenção para esse momento aqui, porque aqui ele se refere ao seguinte, ele levou em consideração que o homem agia em estado de natureza e tudo, então por conta disso havia muita anarquia, violência, então cabe ao Estado garantir o bem-estar social coletivo nesse sentido, tá? Esse contrato social é o Estado interferir na vida do homem e para estabelecer a paz social. Então, vê bem aqui, com cuidado, essa relação que foi feita pela aluna, porque não está diretamente relacionada a essa ideia de acesso ao cinema. Tudo bem que ela teve essa intenção de fazer essa ressignificação, mas assim, com o olhar mais atento do corretor, ele pode desconsiderar essa relação aqui, tá ok? Nesse terceiro momento, ela cria um contraponto, exatamente para discutir o ponto de vista dela, muito bom. Nem todas as cidades pequenas têm, digamos assim, incentivos para a construção de salas de exibição de filmes, com centros de lazer e praça de alimentação, como nos grandes centros urbanos e nos shoppings. Então, ela traz uma relação de oposição em relação ao que é estabelecido como bem-estar social coletivo, como eu falei, e como não existe isso, ela cria um contraponto. A partir desse contraponto, ela traz uma consequência, estabelecendo as estratégias argumentativas, ou seja, uma parcela da população, uma parcela expressiva da população é excluída, o que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilberto de Menstein, ela resgata lá da introdução essa informação, vai de encontro ao contrato social, que eu, de certa forma, questiono esse contrato social aqui como argumento, tá? Cuidado com relação a isso aí. Conclusão dela, desse modo, políticas públicas tornariam possível maior acesso ao direito de cultura garantido pela Carta Magna por meio de quê? Do cinema. Então você tem um parágrafo muito bem organizado. Ressalva apenas para a citação do John Locke, ok? Segundo argumento, além disso, o crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu principalmente os locais pouco evidenciados pelo mercado imobiliário. Nesse momento, ela retoma o segundo tópico da tese, tá ok? A partir disso, ela resgata essa ideia e constrói uma reflexão, trazendo uma citação do Milton Santos, geógrafo conhecidíssimo. Ele atribui ao inchaço urbano desenfreado o surgimento de processos como a gentrificação, aqui é como, hein, turma? Está faltando um ozinho aqui, tá? Como? A gentrificação, a qual expulsa a parcela de indivíduos da baixa renda de sua moradia. Por conta disso, ela estabelece uma relação de causa-consequência. A distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Como consequência já dessa situação, favelas, né, localidades sem muito aparatos sociais, possuem pouco ou menor acesso ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia um exército de cidadãos de papel. Olha só a relação aqui, como ficou interessante. Como sempre, ela tem a preocupação de concluir o raciocínio. Assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores sociais que forneçam estrutura de filmes. Ela já vai sugerindo aqui uma proposta de intervenção e a gente vai para a propostazinha de intervenção dela aqui para finalizar o textozinho. Vamos ver se ela contempla. Eu já vou marcando todos, ó. Portanto, para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil, é importante que o governo federal, agente, modo meio, por intermédio de subsídios tributários estaduais, a ação forneça descentralização das salas cinematográficas no território. Aqui é um detalhamento, ó, detalhamentozinho aqui, ó. A partir da instalação de unidades de cinema das regiões que não possuem, com aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação. Finalidade, a fim de proporcionar ao cidadão a maior cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluídos. Ao mesmo tempo, né, você nota que tem todos os elementos, cabe ao Ministério da Cidadania, principal órgão intermediador de políticas culturais do país, aqui é o detalhamento do agente. Ação, propor um vale-cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra, com direito a pelo menos 2 oportunidades mensais, outro detalhamento aqui da ação. Finalidade, para que o direito a filmes não seja restrito por critérios socioeconômicos. Dessa forma, poder-se atenuar a desigualdade discutida por Dimenstein, mais uma vez ela resgatando a citação feita lá na introdução. Então você nota que esse texto, de fato, ele teve apenas aquele detalhe com relação a John Locke, esse texto foi nota 1000 no Enem passado, mas tenham cuidado porque pode ter um corretor com um olhar mais atento para os textos de vocês, tá ok? Obrigado, tá certo? Fiquem com Deus, tá?
Tá? Estamos finalizando aqui nosso primeiro encontro. Com fé em Deus teremos outros encontros. E fica aí a dica para vocês, né? Por favor, fiquem em casa, tá bom? Fiquem em casa, que nós vamos passar por isso. Está todo mundo passando por isso, tá? Com fé em Deus nós vamos conseguir. E mais em breve nós vamos nos encontrar pessoalmente. O mestre Wellington está entrando aqui. Deixa eu botar aqui minha máscara. E aí, gente? E aí, galera? Gostaram da aula do professor Roger Almeida? Esse gigante aí da aqui, toma aqui redação, né, cara? É. Que beleza, que der pra gente então. fazer, a gente vai fazer por essa criançada. O tema eu achei pertinente, muito bom o tema, não é? Eu acho dá que para fazer várias relações. Quem assiste, quem costuma ir, ter um hábito de ir às salas de cinema, se deu bem. E quem não tem esse hábito, tá entendendo? Por alguma razão, não vai, de repente, até pela condição mesmo. Eu não tenho condições, questão econômica, não tenho aqui no meu bairro tudo. Tinha como argumentar com a própria realidade. Dá para fazer uma boa argumentação. Eu achei bacana, Roger, porque eu percebi aí uma contradição do governo. Porque ao mesmo tempo que ele fala em democratizar o acesso ao cinema no Brasil, ele fecha as salas de cinema, sim, ele corta verbas, sim, com certeza, e ele ameaça fechar a Ancine. Ora. Consequentemente, surge aí um exército de cidadãos alienados. Alienados, tá certo? Exatamente. Tá? Pra você ter uma ideia, você tocou no início, que eu achei interessante. Antigamente nós tínhamos no centro de Teresina salas de cinema. Sala de cultura. Nós tínhamos o Royal. O próprio teatro teve época que funcionou. Sim. Nós tínhamos no Balloon Center, nós tínhamos na Pissarra. No interior, nós tínhamos em Parnaíba, nós tínhamos em Picos, nós tínhamos em Floriano. E esse cinema, essas salas foram sendo desativadas, né? Exatamente. Eu acho que precisa de uma política que incentive, que estimule, isso daí. Né? Que estimule. Porque... Até porque, só cortando o teu raciocínio, até mesmo aquelas pessoas que gostam de assistir a filmes em casa, com as plataformas digitais que a gente tem hoje, mesmo assim, existe um grande número de pessoas, isso é pesquisa, que mesmo tendo isso, gostam de frequentar o cinema, de ir ao cinema, mas às vezes não tem. É aquela emoção de estar ali, tá? Você está ali ao cinema, está com outras pessoas e tudo, você chega, você debate, você discute, entendeu? É importante nesse sentido. Infelizmente, a gente não tem visto muito nesse sentido. E o que eu acho interessante também, porque é diferente, né? Você assistir um filme em casa, não é? Sim. Ou pelo celular. É diferente de você ir a uma sala de cinema. Com certeza, existe uma vibe. Você falou, uma vibe não é uma diferente. Atmosfera, claro. É um ambiente, não é? Sim. Ali tem a pipoca, claro. tem um refrigerante, tem a fila, tem os cartazes dos outros, né? Tem o escurinho do cinema, que eu costumo dizer que é o melhor local para se namorar, não é? A Rita Lee, inclusive... Rita Lee, né? No escurinho a Rita do Lee cinema, tem, né? No escurinho chupando do cinema. Drops de anis. Verdade. Você agora sai desse estúdio, vai para o estúdio aqui ao lado, participar do quadro Bora Papear com a professora Ildalene. Pode mandar um recado aqui para a galera, que estou com saudades pessoal do lado do curso de redação, do meu curso, entendeu? A gente, embora esteja mantendo contato pela plataforma, mas vocês fazem falta, eu acho que é importante, eu sou um professor realmente de contato, eu gosto de ver, eu gosto de chegar, de olhar no olho, de abraçar, de dar o cheiro, de saber o que é que está precisando, entendeu? Então, vamos segurar mais um pouquinho que vai dar certo. Galera lá de Floriano, tá certo? A galera lá de Picos, galera lá do Maranhão também, tem uma galerazinha do Maranhão também, com quem eu já tive contato, tá certo? Estou mandando aí um beijo no coração de todos, tá bom? E os meus amigos que estão aí assistindo que assistiram a nossa live aqui, tá bom? Então, um sucesso para todos vocês e um beijão no coração, viu, galera? Wellington, mais uma vez, obrigado. Estou à disposição da casa sempre. Tá, okay? eu sei disso daí. Viu? E nós agradecemos. Tá ok, pois valeu. É nóis. Valeu, tchau, valeu. Olha aí, ó. Tá certo? Para você vestir aí. Ali agora para o bate-papo. Ai. E aí, tirando aqui agora, o professor Roger saiu, não é? Nós temos que obedecer a esses procedimentos de segurança que são importantes, né? Vocês gostaram, né? E eu havia falado para vocês que todo programa nosso nós teremos aula de redação, não é? Não vamos esquecer que a prova de redação vale 1000 pontos. De certo modo, é a prova
que está definindo a entrada do aluno ou não no ensino superior. E nós queremos que os nossos alunos tirem acima de 900 pontos. Nós tivemos vários alunos nossos das escolas públicas tirando até 980 pontos, o que é uma nota extraordinária, né? Então, vamos chamar bora papear com a professora Eudalene Pinheiro. Olá, pessoal. Já estamos aqui no estúdio com o professor Roge, Olá. o fera da redação. Tá bom? Tá aqui as câmeras Roge, nossos alunos estão ali no bate-papo. Boa, Todo gostei. mundo mandando olá, pena que acabou. Não acabou, não. Ainda tem o bate-papo aqui com o professor Roge, tá certo? Estamos aqui para conversar, hein, Eudalene? Se tiver alguma duvidazinha, qualquer coisinha aí, quiser perguntar sobre a redação, a gente está aqui para isso. Você nem imagina o quanto de pergunta que já chegou aqui, mas Maria. vejam só. Primeiramente, o seu fã-clube, o fã-clube Roge, também chamado de Rogetes, estão mandando um beijo para você, professora Samara. Opa! Carol. Show de bola, meninas. Nereida. Eita, Nereidona danada. Neirinha. Um beijo, viu, meninas? Saudade de vocês, viu? Nereida, quando tudo passar, nós vamos nos encontrar, viu? Aí tu sabe como é que é a confusão. Alô, Picos, Piauí, estava assistindo. Eu mandei até um abraço para a galera de Picos, né? Exatamente, estava assistindo aí, que pessoal bom. de Picos, pessoal da escola Beija Valente, lá em Canto do Buriti. Poxa, legal, ó. Onde é que a gente chega, né? Onde chega? Elesbom Veloso estava assistindo. Mandar um alô ao grupo de estudos Enem Entre Amigos de Porto, no Piauí. Beleza, então, Boa. Todo mundo aí no YouTube assistindo, acompanhando também pela TV Antares, não é isso? Finalmente com o professor Roge aqui com a gente. Roge, a primeira pergunta vem da Rosilândia. Rocha. Ela quer saber qual é a melhor nota para se passar no Enem, qual a melhor nota de redação para ter uma boa aprovação no Enem. Todo mundo quer saber. Acredito assim, Rosilândia, a nota da redação ela ajuda muito, né? Então, isso vai depender muito também dos scores que você vai ter nas outras áreas, né? Por exemplo, eu já tive alunos que tiveram uma média muito boa nas outras áreas, nas outras frentes, e tive aluno que passou para medicina com 920 pontos, perdão, tá certo? Mas assim, para garantir mesmo, vamos tentar elevar essa nota para pelo menos 96%, né? 960, 960. Porque... Agora, não deixando claro para vocês que depende também das outras áreas, tá? Então, a gente tem que trabalhar bem a redação, dar o show na redação, mas também se preocupar com as outras áreas, né? Sugiro aqui, inclusive, Sim. Na parte de linguagens, né? Os alunos têm que começar a se destacar nessa área, porque ela ajuda bastante. Da professora Flavinha, né? E tá na bom? minha área também. Isso, exatamente, que tinha dado aula agora, entendeu? Então, esses alunos têm que começar a se preocupar com isso aí, com essa nota. Eu sempre chamo a atenção a eles, Roge, que a nota de linguagens é a única nota que em qualquer curso que ele vai concorrer, é a única nota que multiplica por 5. Exatamente. Né? O aluno tem que acordar para isso. Tem que acordar para isso. Esse valor que ela tem. Isso. Né? Então, você tira 500 pontos em linguagens, você já vai multiplicar por 5, você vai estar com 2.500 pontos. Exatamente. Entendeu? Que vale quase os 3.000 pontos da redação, já que a redação é fixa, multiplicada por 3, né? Para qualquer curso. Então, prestar bastante atenção na prova de linguagem, que tem esse peso 5 para todos os
cursos e também para o peso, a matéria de peso do seu curso que você escolheu, que é aquela específica, né? A matéria específica que também multiplica por 5. Então, a combinação dessas notas aí que vai proporcionar a sua aprovação ou não, né? No curso que você tanto deseja. Muitas perguntas chegando, vamos lá. A Sávia diz, professor, quero tirar nota 1000, me ajuda, por favor. Acompanhe as lives, entendeu? Porque, sabe, sinceramente, eu não imagino a nossa preocupação em trazer muito bem específicas, bastante pontuais. Nós não estamos perdendo tempo, a gente está colocando para vocês exatamente na tela de vocês exatamente o que se quer no Enem. Eu falo especificamente aqui pela redação. Por esse nosso primeiro encontro de hoje, eu só trouxe exatamente o que se quer, tá? Ali foi uma coisa muito clara, ficou muito evidente. Dá uma olhadinha de novo no material e vê a relação do material teórico com o texto. E você vai perceber que, de fato, você tem condição de chegar a essa nota 1000, como essa aluna aí chegou desse texto que eu analisei. Com certeza. O Josenildo diz, professor, posso começar meu texto com uma citação? Pode. A citação é uma das dezenas de estratégias que nós temos para começar um texto. Você pode começar com uma citação, você pode começar com um dado estatístico, você pode começar com a retomada histórica, você pode começar com opinião de autoridade. Ela tem o mesmo peso que qualquer outra estratégia de apresentação de um texto. Agora, como eu disse, ela tem que ser legítima, está relacionada a alguma área de saber, tem que ser pertinente, relacionada ao tema e tem que ser produtiva. Você tem que saber fazer uma relação dela com o tema ou com sua tese na introdução. Pode, tranquilamente. Citação filosófica, sociológica, enfim, pode sim. Alô, pessoal de Hugo Napoleão, pessoal de Alferraz, pessoal de Teresina, que está acompanhando aqui em peso as nossas aulas. Aí tem o Falber que diz, professor, qual a nota mínima para jornalismo na redação? Vamos fazer jus à função, vamos botar uma nota acima de 900 pontos, viu? Fazer jus, né? Jornalismo, vai ter que escrever, vai ter que ler, então já vai preparado, já vai se organizando com a redação aí, fazendo um bom texto, vai com a nota lá em cima que é para fazer jus. Eu sou jornalista e me dei bem na redação do Enem. E Lorena, a sua pergunta anterior foi a seguinte, Lorena, como faço, professor, para melhorar meu repertório cultural e, consequentemente, melhorar na redação? Tá, a questão do repertório sociocultural, Lorena, ela é o seguinte, né? Você não precisa trazer, digamos assim, coisas extraterrenas, não. O teu repertório, ele pode ser o seguinte, né? Hoje a gente pensa assim, eu tenho que trazer uma área do saber a cada parágrafo. Não, turma, não. O repertório é o seguinte, traga dois momentos ou 3 momentos em média no texto, tá? Traz alguma coisa da história, alguma coisa da geopolítica, alguma coisa da filosofia, 3 áreas aí, pronto. E explora bem. O importante não é a quantidade, é saber explorar corretamente essas informações, essas áreas de saber, na defesa do teu ponto de vista. Muito bem organizadas as relações entre as informações e os argumentos. Não é a quantidade, é desenvolver adequadamente essas relações. Fica ligado nessa dica. Pessoal de Regeneração, de São Luís do Piauí, nosso muito obrigada. São Miguel da Baixa Grande, todo mundo participando aqui do nosso chat. Agora é o seguinte, nós tivemos um caso, Roger, de uma aluna que ela... A Lani, né? Isso. Leni, professor, na hora da redação, posso colocar dados argumentativos e jornalísticos? Pode. Você pode trazer dados, é uma das estratégias que, inclusive, é apontada lá no manualzinho do Enem, é uma das primeiras, se não me falha a memória. O importante é que, quando você trouxer esses dados ou argumentos jornalísticos, você indique de preferência a fonte, que seja uma fonte de grande circulação nacional, tá bom? Não se esqueça disso. A Santana, ela disse que já está há algum tempo fora de sala de aula. E a principal dificuldade dela, Roger, é com a língua portuguesa, para escrever a língua portuguesa. Professor, o senhor tem sugestões para eu melhorar a minha língua portuguesa? Nesse caso aí é o seguinte, porque a competência 1, né, que vai ser cobrada de vocês a norma culta da língua portuguesa, o conhecimento da gramática normativa, as relações de concordância, de regência, de pontuação. Nesse caso, eu sugiro a você fazer pequenos exercícios por parágrafos. Pega um parágrafo, escreve um parágrafo, faz uma relação, pega o teu parágrafo, conversa com o coleguinha, façam vocês mesmos algumas correções. Tudo bem que não vai dar para fazer todas, provavelmente, mas façam a correção desse parágrafo com relação à pontuação, com relação à concordância. Procura, inclusive, como você tem dificuldade, fazer o teu parágrafo com períodos na ordem direta, até para minimizar problemas de pontuação e de regência e concordância.
tá bom? O caminho vai por aí, tá? Facilita para você mesmo. Boa dica. O Bernard, de Tanque do Piauí, alô Tanque do Piauí, alô Fala, galera. União, José de Freitas, vocês que estão aí todos ligados com a gente. Canto do Buriti, já falei, foi muito aqui, né, Lorena? Uhum. Bernard, de Tanque do Piauí, diz, uma proposta de intervenção bem completa. Precisa ter 8 linhas? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. É normal que você queira fazer uma proposta completa e que de repente você queira se estender. Mas se você tiver domínio de concisão, delimitar muito bem o agente social, o modo meio, tá certo? A finalidade e a ação em si, você só vai precisar dar uma caprichada no detalhamento. Então, se você tiver poder de concisão, de objetividade, você só vai precisar caprichar no detalhamento. Então, acredito que você consiga fazer isso em 6 linhas também, como você pode ver em alguns textos nota 1000, tá bom? Agora, é claro, tem aluno que faz em 7, tem aluno que faz em 8, mas essa variação é pertinente, de 6, 7 até 8 linhas. Não obrigatoriamente fazer 8 linhas. Não é obrigado você se preocupar com o número de linhas, e sim com a excelência da sua proposta, tá bom? Aroeira do Itaim, Curral Novo, todo mundo aí participando. A Camila diz, quando eu fizer a conclusão, eu tenho que efetivar a solução para os meus 2 problemas, que é o argumento 1 e o 2, como eu faço? Camila, é muito interessante essa sua preocupação, tá? Isso aí é o que a gente chama de projeto de texto organizado. Da mesma forma que eu retomo a tese e desenvolvo meus 2 argumentos, como exemplo você citou aí, eu desenvolvo meus 2 argumentos e eu problematizo nos 2, para eu, de repente, não perder lá na competência 3, eu tenho que fazer uma proposta de intervenção que englobe a discussão. Você, de repente, tendo uma propostazinha completa, muito bem organizada, você pode até não perder na 5, mas você pode perder na 3, porque você vai ter uma estratégia argumentativa que não contempla toda a discussão. Por isso que eu sou a favor dessa ideia de que a proposta tem que contemplar a discussão como um todo, e não apenas parte dela. Muito bem. Aí nós temos a Sara, que você falou bastante nos conectivos, ela pergunta o seguinte, professor, usar o mesmo conectivo 2 vezes é considerado repetição? Assim, se você não puder, digamos assim, se você não puder evitar, tá certo? Se acontece isso apenas uma vez, com apenas um conectivo, o corretor vai de repente deixar passar. O problema é isso acontecer mais de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes em relação ao mesmo conectivo, próximo, de uma maneira próxima. Então, se você puder evitar, evite. Não custa nada ter atenção nesse momento, tá ok? Gente, é tanta pergunta chegando, é tanta gente querendo perguntar para o professor Roger. Nós vamos trazer o Roger outras vezes com aqui, certeza, pessoal. Com fé em não Deus. Se preocupem, não. Roger, vou fazer rapidinho, só tem 1 minuto. Eu digo o tema e você diz sim ou não, se tem possibilidade dele aparecer no Enem 2020. Então, rapidinho, um bate e volta aqui com o Roger. Roger, vantagens e desvantagens da educação à distância. É um tema interessante, com certeza, né? Pode, já era discutido, a gente já conversava sobre isso, e principalmente nesse momento eu acredito que seja muito interessante. Atenção, você que quer saber os temas do Enem. Eu estou falando os temas e o Roger está falando que se pode ou não ser o tema da redação esse ano. Segundo tema, impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens. Eu acredito que esse aí especificamente não, porque a gente já teve um tema que foi cobrado há alguns anos no Enem, envolvendo mais ou menos isso, não igual a esse aí, mas muito próximo. Eu acredito que eles não vão repetir. Valorização do SUS. Valorização do SUS é um tema relacionado à saúde pública, né? Isso eu acredito que seja um tema interessante, principalmente nesse momento de pandemia. E saúde mental. Saúde mental, perfeito, exatamente. Nesse momento de pandemia que a gente está em casa e tem gente aí que está separando da esposa porque não aguenta mais. Estou brincando. Ok, vamos agradecer ao professor Roger. Valeu, obrigado turma. Vocês também pela participação. Fiquem agora com o professor Wellington Soares, que vai fazer o fechamento da aula de hoje. E a gente volta no dia 24, né? Dia 17 de abril, tem mais aula aqui ao vivo com a gente. Tá Valeu, bom? turminha. Beijão no coração, viu? 17. Valeu, Hilda. Obrigada, valeu, Roger. valeu. Show de bola, né, gente? Professor Roger Almeida, é show de bola. Não tem como você não aprender a fazer uma boa redação assistindo às aulas dele, né? Então, professor, receba o nosso abraço aí, nossa confraternização.
e você sempre será bem-vindo às nossas aulas, né? O nosso programa Pré-ENEM Live. Deixa eu falar aqui para vocês. Quem ganhou o segundo exemplar de O Dia em que Quase Namorei a Xuxa foi a aluna Daphne Feitosa, da cidade de Várzea Grande. Olha o pessoal participando, o pessoal demonstrando que leu o livro, né? Eu fico muito feliz. Alguns, infelizmente, vão lá e pesquisam na internet, no Google, rapidinho, dá para a gente perceber isso daí. Cuidado, nada substitui a leitura do livro. Eu quero, inclusive, recomendar que vocês, depois de ler um livro, assistam um filme. O filme é muito fiel ao livro, né? Porque vocês sabem que o cineasta ele tem liberdade de fazer um filme fiel ao livro, né? Mas ele pode também fazer uma adaptação livre do livro, né? Porque o cineasta ele também tem essa liberdade, não é? Então ela respondeu realmente, a Eugênia, não é? E que a Eugênia ganhou esse apelido pelo fato dos pais, principalmente a mãe, a dona Eusébia, ter sido flagrada, não é? Pelo Brás Cubas, ainda criança, o Brás Cubas era uma criança, né? A dona Eusébia com o doutor Vilaça aprontando atrás de uma moita, daí o apelido de Flor da Moita, que na realidade vocês já viram aí, vocês já aprenderam, né? Com a professora Flávia Leda, o que é metáfora, e eu comentei também com o Carteiro e o Poeta, o que é metáfora, não é? É uma metáfora isso daí. A Flor da Moita é uma metáfora e se refere a Eugênia. Então, ela ganhou o segundo exemplar. Como eu vou iniciar o comentário final de Memórias Póstumas de Brás Cubas, não saiam daí. Não saiam daí. Please don't go everybody. Tá bom? Eu quero fazer mais uma pergunta. E quem responder primeiro vai ganhar o terceiro exemplar de O Dia em que Quase Namorei a Xuxa, né? Vocês podem até não acreditar, mas por pouco eu não namoro a Xuxa. Vocês sabem que a crônica é um texto leve, né, publicado geralmente em jornal e revista, inspirado em fatos do cotidiano, Então a pergunta é a seguinte, vocês sabem que o Brás Cubas quase leva o pai à falência, dando presentes caros, e se chama joias, não é? Joias, esmeraldas, brilhantes, ouro, a sua musa inspiradora, a Marcela. E o pai, ao ver o tamanho da conta, resolveu lhe dar um castigo. E eu pergunto, que castigo foi esse? Respondam aí rapidinho. Que castigo foi esse que o pai de Brás Cubas resolveu dar ao filho? Ele ainda adolescente, ele da idade de vocês, né? Fazendo aí o terceiro ano, né? 16, 17 anos, né? Quem responder primeiro vai levar o terceiro exemplar de O Dia em que Quase Namorei a Xuxa. Tá legal? Deixa eu apresentar para vocês aqui a equipe do nosso próximo Pré-ENEM Live, não é? Da nossa próxima revisão, que vai acontecer no dia 17 de maio. Neste domingo, nós não teremos o Pré-ENEM Live, e por um motivo mais do que justo, é o Dia das Mães, E nesse dia, é claro que todos nós temos que estar coladinhos, abraçadinhos, beijando, abraçando e declarando nosso amor às nossas mães, não é? De tal maneira que eu gostaria de pedir que se colocasse aí uma foto que eu tirei com minha mãe, a dona Raimunda, não é? Coloca a foto aí com a dona Raimunda, a minha mãe, não é? Que hoje tem
95 anos. Essa foto aqui, ela estava completando 90 anos, não é? Ela estava completando 90 anos. Hoje ela está com 95 anos. Olha que felicidade, olha que felicidade. E através da minha mãe, não é? Em nome da minha mãe, não é? Eu quero homenagear todas as mães. Todas as mães de vocês, todas as mães piauienses, todas as mães brasileiras, todas as mães do mundo inteiro. Porque é um ser especial, não é? Um ser especial, tá bom? Então, abrace muito, beije muito e não deixem de dizer, tá certo? Mamãe, eu te amo, eu amo a senhora, tá bom? Isso é muito importante, a gente expressar esse nosso amor, esse nosso carinho, essa figura tão importante em nossa vida. Então, deixa eu falar aqui para vocês, a equipe, né, que nós vamos trazer no dia 17, neste domingo, no outro. Linguagens, olha lá a linguagem, quem é que nós estamos trazendo aí, tá certo, em linguagens? Olha que nós temos aí. Nós temos a professora Nereida, tá certo? Nereida Áurea, a nossa amiga querida. Tô com saudade de você, Nereida. Ela vai estar presente aqui no próximo dia 17. Ela que é de Piranga do Piauí, Ipiranga do Piauí, já ali chegando a Picos, né? Próximo de Picos, né? Mas atualmente ela está vivendo em Oeiras, professora concursada do IFP. Receba aí o nosso abraço, todo o nosso carinho, amiga. O outro professor que nós temos é de biologia, o professor Antenor, tá certo? Antenor Fortes, um gigante aí na biologia. Na matemática vamos ter o professor Wagner, tá certo? Filho, que sabe tudo de matemática e mais alguma coisa. E redação, que não pode faltar, professor o quê? Ageu. Como eu falei para vocês, em todas as nossas revisões nós teremos sempre o quê? Matemática e redação. Porque são duas matérias fundamentais, duas matérias importantes. Bora agora para o comentário final de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bora colocar aí direitinho as cartelas aí para a gente ver. Olha aí, tá certo? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que nós iniciamos no domingo passado. Aqui é o autor, não é? Machado de Assis. Olha aí, esse carioca de família humilde, família pobre. Aqui é o Brás Cubas, é o filme, olha lá. Olha o filme, que eu recomendo que vocês assistam depois. É só baixar no YouTube que vocês vão ver direitinho. E o filme está muito fiel ao livro. Essa primeira parte aqui eu já falei para vocês na aula passada. As informações gerais, coloquei também um quadro comparativo, porque é a obra que inicia o realismo no Brasil, ao ser publicada em 1881, não é? E o realismo, como vocês sabem, se opôs, tá certo, se opôs ao romantismo, né? Se opôs ao romantismo. Um outro quadro que nós temos aqui é o Machado de Assis. Aqui são dados biográficos que nós já vimos do Machado de Assis. A obra dele, para efeito didático, é dividida em duas fases, a fase romântica e a fase realista, que nós já estudamos também na aula passada. Eu coloquei também aqui as características da fase realista do Machado de Assis, né? Que é a segunda fase. Os temas mais abordados, nós colocamos também, os contos consagrados, os contos mais importantes do Machado, né? Porque o romance ele é uma narrativa mais longa, né? O conto não, é uma narrativa mais breve, não é? Mais breve, não é? Então eu recomendo que vocês leiam também. Alguns críticos literários chegam a dizer que o Machado contista supera o Machado romancista, não é? Tá bom? Isso daqui nós já vimos na aula passada. O que mais que nós temos? Aí a gente começa a partir de agora, que é esse comentário final sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você já sabe que é o romance que inaugura o realismo no Brasil em 1881. É uma obra dividida em 160 capítulos, portanto, são capítulos curtinhos. O narrador é em primeira pessoa, que é o Brás Cubas,
que vocês já sabem que é um defunto o quê? Autor, eu já expliquei para vocês. É um divisor de águas na ficção nacional. Antes de Memórias Póstumas de Brás Cubas e depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o livro é dedicado ao verme. Os alunos perguntam, mas professor, esse cara é doido? Se dedicar o livro a um verme, geralmente se dedica ao quê? À esposa, ao filho, à família, ao pai, à pátria, à sua terra natal, à amante. Mas dedicar ao verme, não esqueçam que o Machado é um autor o quê? Pessimista. É um autor pessimista. Vamos adiante. O que mais que nós temos aqui? Aí aqui as personagens da história, né? São as personagens da história. Quem é que as personagens principais? Primeiro o Brás Cubas, né? Quem é ele? É o protagonista da história. Quando eu falo em protagonista, estou falando da personagem o quê? Principal. Todas as outras personagens, todos os outros fatos são narrados, como é uma narrativa em primeira pessoa, são apresentados sob a ótica do Brás Cubas, né? É filho de família patriarcal, portanto família rica, é formado em Direito, embora não tenha exercido a profissão, e é um fracassado geral. Ou seja, o Brás Cubas foi um grande o quê? Bundão, um grande bundão. Filho de papaizinho que não soube aproveitar as oportunidades que teve, tá certo? Uma outra personagem que nós temos é Marcela. Marcela, vocês sabem que foi a primeira paixão do Brás Cubas, né? Ele ainda adolescente, estudante do 3º ano. Era uma cortesã de luxo. O que é isso daí, professor? O que é uma cortesã de luxo? É uma prostituta de luxo. É uma prostituta de luxo, tá bom? Então é a paixão da juventude de Brás Cubas. Virgília, tá certo? Virgília é o grande amor de Brás Cubas. É o grande amor, porque ele foi uma figura marcada por amores, por mulheres, cercado de mulheres. Então a primeira paixão, tá certo, foi Marcela, mas o grande amor, que é diferente, né? Foi a Virgília, que era filha do conselheiro Dutra, um homem muito influente na corte. Lobo Neves, quem é? É o esposo da Virgília. Como o Brás Cubas era um bundão, vacilou, o Lobo Neves veio, ficou com a Virgília. Um político conservador. Eugênia, olha a Eugênia aqui, namorico de Brás Cubas, é a flor da moita que nós acabamos de comentar aí, uma metáfora, tá certo? Uma metáfora. Era bonita, mas coxa, por isso que o namoro não foi adiante. Professor, o que quer dizer coxa? Manca, ela mancava de uma perna. Nhanloló, tá certo? Quem é a Nhanloló? É Eulália, tá certo? É Eulália. Essa é a última tentativa fracassada do Brás Cubas. É a última paixão de Brás Cubas. Jovem de 19 anos. Morre de quê? De febre amarela. Quer dizer que ele morreu sozinho? Morreu sozinho. Dona Plácida, a empregada de Virgília, é o álibi aos encontros da patroa com Brás Cubas. Era quem dava cobertura. Não esqueçam que Virgília acaba se casando com o Lobo Neves, que é adaptado e um homem influente na corte. E Quincas Borba é o filósofo louco, amigo de infância de Brás Cubas. É o criador daquela teoria humanitas, uma teoria filosófica. Tá bom? Bora adiante. Deixa eu passar aqui, porque eu tenho um pouco tempo, mas vai dar para fechar aqui. Autorretrato impiedoso. Quem foi o Brás Cubas? Eu falei que foi o filho de um papaizinho, que fracassou em tudo. Brás Cubas, filho de papaizinho, tá bom? Nunca deu duro na vida, nunca trabalhou. Criação burguesa o deformou, por isso que ele vai dizer. A criança, tá certo, é que faz o homem. A maneira como você é criado vai repercutir no adulto que você virá a ser, não é? E não teve filhos. É a única alegria que ele levou desta vida. E vocês sabem que o sonho de todo homem é ter o quê? É ter filhos. A vida amorosa fracassou também. Com Marcela, com Virgília, com Eugênia, a Manca e com a Nhanloló, tá certo? Que é a Eulália. Vida profissional, formado em Direito, formado em Portugal, tá certo? Não exerceu advocacia.
estudante medíocre, se formou porque tinha muita facilidade em decorar as leis, em decorar os códigos, mas ao receber o diploma, chegou a duvidar da seriedade da universidade lá em Coimbra, em Portugal. Não exerceu a profissão. Vida parlamentar como deputado. Foi deputado, eleito, aqui não é eleitor não, eleito por ser rico. Naquela época só os ricos eram eleitos. E professor, e hoje? Também. É claro que nós temos umas exceções aí, mas geralmente é isso. Ocupou a tribuna uma única vez. Tá certo? Na única vez, ele questionou o tamanho da barretina usada pelos militares. Aqui o chapéu, tá certo? Aquela coisinha caindo aqui sobre o chapéu, estava grande. E ele propôs o quê? Diminuir isso daqui. É muito medíocre, ele era um deputado muito medíocre. Ele, na realidade, foi uma figura medíocre. Vida utópica. Ele, no final, tentando se redimir da vida, quis dar uma de cientista e partiu para inventar um remédio, a invenção de um medicamento que é sublime. E ele batizou como personalista, que era o remédio de emplasto Brás Cubas. E esse remédio era para curar os hipocondríacos do mundo, não era só do Brasil, não, do mundo. Mas aí um dia, ao abrir a janela, pega, vamos dizer, uma brisa, a brisa resulta num resfriado, o resfriado numa gripe, a gripe numa pneumonia, e ele vai e morre. Ele morre, e depois de morto, resolve escrever as suas memórias. Vamos fechar, gente, vamos fechar. Aí aqui nós temos trechos do livro, a dedicatória, olha a dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Isso é sensacional. Um autor dedicar as suas memórias ao primeiro verme que roeu as suas frias carnes. Bora adiante. Finalizando. Trechos do livro ao leitor. Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa que me admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, que era um escritor, tá certo? Nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10? Talvez 5, para vocês verem que essa coisa de se ler no Brasil, pouco não é só de hoje, não. Já vem de longas o quê? Tá certo, datas. Vai estar disponível aí para vocês e vocês vão continuar, tá certo, lendo depois. Olha aqui como é interessante. O menino é o pai o quê? Tá certo, do homem. Cresci. E nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente como crescem as magnólias e os gatos. Sabe como é que o Brás Cubas era chamado na infância? De menino diabo, de tão danado que ele era. E aqui nesse trecho aqui nós temos o quê? Uma descrição da Virgília. Uma descrição física e uma descrição também psicológica. Virgília, mas então era a mesma senhora que alguns anos depois, a mesma, era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. E aí vocês vão continuar lendo. Aqui nós temos, continua ainda a Virgília ainda. Esse capítulo é sensacional, o velho diálogo de Adão e Eva. Uma aluna comprou o livro, ao se deparar com esse capítulo, chegou a dizer, me procurou e disse o seguinte: professor, esse livro veio com defeito, não tem nada escrito. Olha como é que está aqui, ó. Olha como é que é. Brás Cubas, Virgília, Brás Cubas, Virgília, Brás Cubas, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Professor, não estou entendendo nada. Please don't go everybody. Eu digo, atentai para o título do capítulo. O velho diálogo entre Adão e Eva. E quando nós falamos de Adão e Eva, nós lembramos do paraíso. E o que é que eles fizeram no paraíso? O rola-rola. Você quer dizer, então, que isso daí
É a descrição de uma transa? É. O quanto ele já era modernista, ele antecipa o modernismo. É o autor do realismo brasileiro, o mais importante, mas ele antecipa o nosso modernismo, que vai ser inaugurado em 1922. Fechando, tá certo? Fechando. Trecho das negativas, é o último capítulo, Olha como é que ele encerra aqui, como é legal aqui, ó. Tá bom? Voltando aqui rapidinho. Olha como é que ele encerra aqui. Ele diz assim: imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que a derradeira negativa deste capítulo negativo. Não tive filho, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E aqui nós encerramos. Todo esse material vai ficar disponível para vocês, não é? Nas plataformas da SEDUC, pré-ENEM, SEDUC, pré-ENEM, seduc.pi.gov.br. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o dia 17. Um grande abraço para vocês e fique com Deus.